Tudo o que está acontecendo parece seguir dentro de um roteiro já escrito. Nada foge ao esperado. É como se estivéssemos diante de uma peça de teatro, em que atores encenam um processo legal, mas todos na plateia sabem, desde o primeiro dia, qual será o desfecho. Não há mistério, não há suspense, apenas a repetição de um script previsível em que a condenação já estava decretada antes mesmo de começar o espetáculo. Essa sensação não vem de hoje. Cada gesto, cada fala, cada movimento no tribunal transmite a impressão de que não há espaço para uma análise genuinamente imparcial. E, no entanto, o público assiste, milhões de brasileiros acompanham cada sessão, cada sustentação oral, cada palavra pronunciada como se houvesse a possibilidade de algo inesperado acontecer. Mas, no fundo, todos já sabem o que virá. Eu mesmo acompanhei a sustentação oral feita pela defesa e o que vi me deixou com um misto de frustração e incredulidade. Não pelo esforço dos advogados, que certamente se dedicaram ao máximo dentro de sua técnica, mas porque me pareceu claro que ainda existe a ilusão de que esse julgamento seja realmente um julgamento. Como acreditar nisso? Como achar que sustentações orais, peças processuais ou citações jurídicas mudarão o curso de algo que já está definido desde o início? A realidade é que estamos diante de um espetáculo político, um reality show transmitido ao vivo para todo o país. E, em um reality show, não importa o que você diga aos jurados, porque eles já têm sua opinião formada. O que importa é o que você comunica ao público, né? A audiência é imensa. A internet, as televisões, as redes sociais estão cheias de brasileiros atentos, prontos para ouvir uma mensagem. Era essa a chance de falar diretamente ao país, de mostrar a todos a gravidade do que está acontecendo. Mas a oportunidade foi desperdiçada. O discurso se perdeu em expressões jurídicas complexas, em termos técnicos que não fazem sentido para o cidadão comum. Palavras bonitas, frases em latim, conceitos obscuros que podem impressionar em um auditório de juristas, mas que não emocionam, não conectam, não despertam indignação em quem assiste. É como falar para um público que não existe, como tentar convencer um tribunal que na prática já decidiu seu voto. O povo precisava ouvir outra coisa. Precisava ouvir que o processo está marcado por abusos, que há contradições nas acusações, que existe um padrão de perseguição política. Precisava ouvir que vivemos em um estado de exceção, onde regras mudam conforme os interesses. Precisava de uma fala clara, acessível, direta, capaz de traduzir em linguagem popular a gravidade da situação. Mas não foi isso que aconteceu. O silêncio sobre os pontos centrais foi ensurdecedor. Ninguém falou de perseguição política. Ninguém chamou o tribunal, pelo que ele parece ser, um palco de exceção. A sensação que passa é que os próprios advogados acreditam estar em um julgamento comum, como se ainda houvesse a chance de reverter algo dentro das regras do jogo. Mas esse jogo, infelizmente, já começou manipulado. E aqui está o ponto crucial. Quando se está em um espetáculo político, o público não está nas cadeiras do tribunal. O público está em casa. É para esse público que a mensagem deveria ter sido dirigida. Era a chance de dizer: o Brasil vive hoje sob um regime de exceção. Era a chance de mostrar ao povo o absurdo de acusar alguém de um golpe que teria sido dado direto da Disney. Era a chance de expor como as narrativas são frágeis, né? Como a lógica se perde em contradições. Nada disso foi feito, e o resultado é que milhões de brasileiros continuam acreditando que o julgamento é justo, que tudo segue a normalidade. As pesquisas de opinião mostram um percentual expressivo da população que ainda confia no processo. Isso é assustador, porque significa que a batalha mais importante, menos a batalha da narrativa, menos está sendo perdida. E o mais impressionante é ver como a defesa parece não compreender o tamanho dessa responsabilidade. Não se trata apenas de apresentar recursos, nulidades, peças técnicas. Claro que isso é necessário, claro que a defesa precisa ser feita em todos os níveis jurídicos. Mas a missão principal era comunicar, era transformar o julgamento em uma oportunidade de abrir os olhos do povo brasileiro. Essa missão, infelizmente, não foi cumprida. Quando observo o que aconteceu na sessão, não consigo deixar de pensar na dimensão simbólica desse julgamento. Não é apenas uma decisão sobre determinados réus, mas sim um marco que ficará registrado na história política e judicial do Brasil. O problema é que, ao invés de ser lembrado como um julgamento transparente, imparcial e justo,
Tudo aponta para que seja lembrado como um espetáculo encenado, em que a conclusão estava dada antes mesmo do início. E é aqui que entra uma reflexão importante. Se já estava tudo definido, então qual seria o papel da defesa? Na minha visão, deveria ser exatamente o de romper a bolha, deixar claro que não se trata de convencer os magistrados, mas sim de falar com o povo. Essa era a última grande oportunidade de expor publicamente as contradições, de mostrar como acusações frágeis foram transformadas em certezas, de denunciar a construção de uma narrativa que ignora fatos inconvenientes. Infelizmente, a postura adotada pareceu ignorar esse papel. O discurso seguiu um caminho técnico, hermético, cheio de expressões que a imensa maioria da população sequer entende. Imagine uma dona de casa, um trabalhador, um estudante assistindo à transmissão pela TV Justiça ou pelo YouTube, e ouvindo termos como início de execução equiparada ao delito consumado, ou analisar-se sob o ponto de vista do artigo 15º do Código Penal, o que isso comunica para o cidadão comum? Absolutamente nada. A fala deveria ter sido simples, clara, capaz de traduzir a gravidade da situação em palavras que todos compreendessem, porque é disso que se trata. Comunicação, em uma sociedade marcada pela velocidade da informação, onde cortes de vídeo circulam em segundos nas redes sociais, usar um discurso técnico e frio é desperdiçar a chance de alcançar corações e mentes. E não se trata apenas de estilo, mas de estratégia. Em um reality show político, a narrativa é tudo. A população, ao assistir, não quer ver jargões jurídicos. Quer ver indignação, clareza, coragem. Quer ouvir a denúncia aberta de que há perseguição política. Quer entender que estamos diante de um tribunal de exceção. Essas palavras não apareceram. O silêncio, nesse caso, grita mais alto do que qualquer argumento jurídico. O resultado é um vazio que foi preenchido pelos adversários que rapidamente ocuparam o espaço narrativo. Enquanto a defesa falava em termos técnicos, do outro lado ecoava a narrativa de que tudo estava ocorrendo dentro da legalidade, de que o processo era legítimo, de que as provas eram sólidas. E o público, sem uma mensagem clara em contrário, tende a acreditar no que é repetido à exaustão. E eu digo isso com tristeza, porque vejo que a batalha mais importante, a da comunicação, está sendo perdida por inércia, por falta de ousadia, por falta de percepção de que este não é um julgamento como outro qualquer. É uma disputa política travestida de processo jurídico. E em disputas políticas, a comunicação é a arma mais poderosa. Além disso, o próprio andamento do processo escancara a falta de imparcialidade. As declarações feitas da cadeira de comando do tribunal mostram uma postura inflexível, quase hostil. Em um determinado momento ouvimos que não haverá concessão a pressões internas ou externas. Essa fala não é apenas para o público interno do tribunal, mas para o mundo. É um recado de que nada, absolutamente nada, mudará o rumo da decisão. E isso deveria ter sido usado pela defesa como prova de que o julgamento é mais político do que jurídico. Mas, mais uma vez, a oportunidade passou em branco. Outro ponto que precisa ser destacado é a admissão do próprio Ministério Público. O representante iniciou sua fala dizendo que não havia provas concretas contra os acusados. Como é possível sustentar uma acusação sem provas concretas? O que vimos foi uma tentativa de amarrar fragmentos de fatos, conjecturas e hipóteses para formar um enredo que justificasse a condenação. É como pegar peças de quebra-cabeça diferentes, de caixas distintas, e tentar enquexelá-las à força para formar uma imagem que nunca existiu. Essa confissão deveria ter sido explorada até o limite, mas não foi. E o público, que poderia ter saído dali com a percepção clara de que as acusações são frágeis, não ouviu essa verdade de forma direta e contundente. Enquanto isso, o processo segue seu curso. A fase que começa agora, de leitura dos votos, não reserva surpresas. Todos já sabem como alguns ministros votarão. A grande dúvida é se haverá pedido de vistas, o que poderia atrasar a decisão em alguns meses. Mas no fim das contas, o destino já parece traçado. O que está em jogo, de fato, é apenas o tamanho das penas. A discussão não é sobre culpado ou inocente, mas sobre quantos anos de condenação serão fixados. E aqui, mais uma vez, a ausência de uma narrativa clara pesa, porque a sociedade, vendo a defesa se perder em termos técnicos,
tende a aceitar passivamente o resultado como se fosse inevitável, como se fosse justo, como se fosse legítimo. E não é. Não quando não há provas concretas, não quando tudo soa como um espetáculo ensaiado. O mais grave é que essa sensação de espetáculo corrói a confiança nas instituições. Cada cidadão que assiste, percebe as contradições, passa a duvidar da justiça como um todo. E isso é devastador para a democracia. À medida que observo cada detalhe desse processo, uma sensação incômoda se repete, a de que não estamos diante de um tribunal em busca da verdade, mas sim diante de um palco cuidadosamente montado. É como assistir a uma peça em que os atores acreditam que podem improvisar, mas a plateia já sabe de antemão qual será o desfecho. Não há suspense, não há mistério, não há espaço para reviravoltas. Tudo segue um roteiro fixo. E diante disso, é inevitável me perguntar: até quando continuaremos fingindo que isso é um julgamento? Até quando aceitaremos o teatro como se fosse realidade? A cada sessão, a cada fala, fica mais evidente que não se trata de buscar justiça, mas de consolidar uma narrativa política. E, quando a justiça se confunde com política, quem perde é o povo. A defesa, que deveria ser o grande contraponto, parece não ter compreendido essa dinâmica. É como se os advogados ainda acreditassem que poderiam convencer os magistrados com teses técnicas, com artigos de lei, com construções doutrinárias, mas nada disso tem efeito quando a convicção já está formada. Não é no plenário que essa batalha será vencida. A arena verdadeira é a opinião pública. E aqui está a grande frustração. A oportunidade de falar ao povo brasileiro foi desperdiçada. Milhões de pessoas assistiram, uma audiência imensa, rara, difícil de conquistar em qualquer circunstância. E mesmo assim, ao invés de usar esse momento para traduzir em linguagem simples a gravidade do que está acontecendo, a defesa optou por jargões técnicos, termos incompreensíveis, expressões em latim que não tocam o coração de ninguém. É como se diante de uma plateia ansiosa por entender, por sentir, por se indignar, a defesa tivesse preferido falar para si mesma. Esse erro estratégico é talvez o mais grave de todos, porque em um espetáculo político não basta ser juridicamente correto, é preciso ser comunicativamente eficaz. O resultado é que milhões de brasileiros continuam acreditando que tudo está dentro da legalidade, que o julgamento é justo, que as instituições estão funcionando normalmente. Essa percepção só se mantém porque não houve coragem de confrontar a narrativa dominante de forma clara, objetiva e acessível. O silêncio em torno da palavra perseguição política é sintomático. Como explicar que em um julgamento com todas as características de um processo de exceção, essa expressão sequer tenha sido utilizada? Como justificar que termos como tribunal de exceção não tenham sido ditos em voz alta diante de câmeras que transmitiam para todo o país? A ausência dessas palavras é mais eloquente do que qualquer argumento. É como se a própria defesa tivesse medo de reconhecer em público aquilo que tantos já percebem em privado. Essa covardia narrativa tem consequências profundas. Em primeiro lugar, deixa o campo livre para que a versão oficial se imponha. Em segundo, desmobiliza aqueles que poderiam se sentir representados por uma fala corajosa. E por fim, reforça a ideia de que não há alternativa, de que a única saída é aceitar passivamente o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, a condução do processo revela uma rigidez que beira a arbitrariedade. Não há abertura para questionamentos, não há espaço para ponderações, não há clima para um verdadeiro debate. Declarações feitas em plenário, com recados explícitos, deixam claro que não existe disposição para ceder ou reconsiderar. Isso não é justiça. Isso é imposição. E o mais alarmante é que o próprio órgão acusador reconheceu a ausência de provas concretas. Admitiu-se que não havia elementos sólidos, apenas fragmentos, hipóteses, conjecturas amarradas de forma artificial para criar uma narrativa de condenação. Isso, por si só, deveria gerar indignação em todo o país. Como pode alguém ser condenado sem provas diretas, apenas com suposições? Como pode uma acusação se sustentar com base em conjunto da obra quando não há obra nenhuma? Essa admissão deveria ter sido explorada à exaustão.
Deveria ter sido repetida, destacada, martelada em cada fala da defesa, mas não foi. E o resultado é que o cidadão comum, que não acompanha cada detalhe, não percebeu a gravidade desse ponto. Perdeu-se, assim, uma oportunidade única de expor a fragilidade do processo. Agora, caminhamos para a fase de leitura dos votos. E, mais uma vez, não há expectativa real de surpresas. Todos sabem como determinados ministros irão se posicionar. A dúvida que resta é se algum deles pedirá mais tempo, atrasando o desfecho. Mas isso não muda o essencial. A condenação parece inevitável. E é justamente essa previsibilidade que torna tudo ainda mais dramático. Porque, em um julgamento legítimo, há sempre a expectativa de que os argumentos possam mudar votos, de que a defesa possa trazer elementos capazes de alterar a convicção dos magistrados. Aqui, essa possibilidade não existe. O que há é apenas a contagem regressiva para o anúncio de um resultado já escrito. Isso transforma o julgamento em algo mais próximo de um ritual. Um ritual em que se seguem etapas formais, mas cujo fim todos já conhecem. E nesse ritual, a população é chamada a acreditar que está diante de um processo justo. É um espetáculo de legitimação, não de justiça. E diante disso, a pergunta que fica é: qual será o impacto desse processo na confiança da sociedade nas instituições? Como pedir que o cidadão comum acredite na justiça quando assiste a um julgamento previsível, conduzido de forma rígida e sem provas concretas? A erosão da confiança é inevitável, e esse talvez seja o efeito mais duradouro e mais perigoso de tudo o que estamos vivendo. No fim das contas, o que estamos vendo não é apenas um julgamento isolado, mas um retrato do momento em que vive o Brasil, um espetáculo transmitido ao vivo, em que o desfecho já parecia escrito desde o primeiro ato. Um processo que deveria ser o ápice da justiça acabou se tornando um palco de disputas políticas e narrativas, onde a população, mais uma vez, é quem sai perdendo. O silêncio sobre os pontos centrais, perseguição política, estado de exceção, ausência de provas concretas, foi ensurdecedor. O discurso técnico, cheio de termos inalcançáveis para o povo, deixou de lado aquilo que realmente importava: falar à opinião pública, comunicar com clareza e coragem a gravidade da situação. Agora, resta a reflexão. Não existe salvador da pátria. Não existe uma figura única capaz de mudar tudo. A responsabilidade, ela é coletiva. E se quisermos um futuro diferente, é preciso começar entendendo o presente, compreender que estamos diante de um espetáculo que corrói a confiança nas instituições e mina a esperança de justiça imparcial. Por isso, se você acompanhou até aqui, inscreva-se aí no canal Entre Linhas, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Esse gesto simples fortalece nossa voz, ajuda a levar esse debate a mais pessoas e mostra que não estamos sozinhos. Estamos próximos de alcançar 5.000 inscritos e com a sua ajuda vamos chegar lá e ir ainda mais longe. O tribunal pode até encenar, mas a verdadeira decisão acontece fora dele, na opinião pública, na consciência de cada cidadão. E é por isso que o seu apoio é tão importante. Até o próximo vídeo, meus amigos.